para a palavra de Deus a todos aqueles que queiram ouvir. E lembrando que a partir desse instante nós também estamos ao vivo pelo Facebook. Você pode acessar aí facebook.com/Pastor Mário Filho e você poderá acompanhar a programação Graça e Paz ao vivo, tá? Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós te bendizemos, te glorificamos, te adoramos, engrandecemos o Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelo final de semana que tivemos, te agradecemos por mais uma semana que está começando, que está se iniciando. Colocamos esta semana nas tuas mãos, buscamos, Senhor, da tua graça, da tua compaixão, buscamos, Senhor, do teu fortalecimento, porque sabemos que sem o Senhor nada, absolutamente nada podemos fazer. Somos carentes, necessitados, Senhor, das tuas boas dádivas nas nossas vidas. Pedimos, ó Paizinho querido, que o Senhor use da tua infinita graça, da sua infinita compaixão e ser propício a cada um de nós. Senhor, eu preciso da tua ajuda, do teu socorro, do teu amparo, do teu sustento, e tenho certeza que muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs também precisam do Senhor. Cada um, Senhor, na sua necessidade. Cada pessoa tem necessidades próprias, específicas, e nós sabemos que só o Senhor conhece a tudo isso. E sabemos também que só o Senhor é que pode nos ajudar. Sustenta-nos, ó Deus querido. Senhor, livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal. O mal brinca muitas vezes em se esconder, em se camuflar, em se disfarçar, mas nada há de escondido para o Senhor. Então nós precisamos da tua ajuda. Ajuda-nos a continuarmos firmes no nosso caminho, a não nos desviarmos, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Ajuda-nos a não retrocedermos, mas continuarmos em frente, Senhor. Só o Senhor pode nos ajudar. Sê conosco, Pai querido. Sê, Senhor, com cada um dos meus irmãos que estão agora juntos nesta oração, com as famílias representadas. Senhor, família é maravilhoso, mas família dá trabalho. Ajuda-nos então, ó Pai querido. Sê conosco. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a verdade. Ajuda-nos, Senhor, a diferenciarmos a verdade da mentira. Sê conosco. Livra-nos de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta, Senhor, é a minha oração, com ações de graças, no nome do Cristo Jesus. Amém. Quem está pelo Facebook já sabe do que nós vamos falar hoje, porque no Facebook eu coloco o título, né, também no YouTube, tá? Nós temos um canal lá no YouTube, entra lá, Mário Filho, PR, P de parada, R de rápido,
Entre lá, dê uma olhada lá no nosso canal. Você vai encontrar estas pregações que eu faço aqui no rádio. Também lá no YouTube você encontra, no Facebook, você também encontra essas pregações que eu faço no rádio. Lá no nosso blog também, pastormariofilho.blogspot.com. Além das pregações, lá tem matérias escritas também, né? Coisas que eu escrevo e coisas de outros irmãos que lá eu coloco, sempre dando crédito a todos que escrevem. Vamos abrir a Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 10. Apocalipse 20, 10. Se você está com a Bíblia, abra, leia junto comigo. Se não puder ler, ouça. A Bíblia diz que a fé vem como? Como é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim, né? Então, você quer ter a sua fé solidificada? Você quer ter a sua fé mais forte? Leia a palavra, ouça a palavra. É assim, não é de outro jeito. Nós vamos ler aqui e depois eu vou explicar algumas coisas para vocês que com certeza todo mundo já pensou nisso, né? Todo mundo já se indagou ou perguntou para alguém, né? Por que não acontece isso? Por que Deus não faz isso? Né? Nós vamos falar sobre isso hoje e vai esclarecer um pouco mais o seu entendimento e o seu conhecimento da Bíblia Sagrada. Porque mais uma vez eu lembro a vocês, quem não lê, quem não busca entendimento e conhecimento bíblico, não se engane, não tem como ser salvo, não tem como ser cristão, não tem como ser igreja, nem fazer parte da igreja, porque a gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece. A gente só ama quem a gente conhece. E nós só conhecemos Deus através da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não conhece Deus, como é que você vai amar Deus? Isso não sou eu que digo. Isto é a própria Bíblia, no seu contexto, que nos ensina, tá? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz assim, ó: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, meu irmão, minha irmã, quem nunca questionou, né? Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. Por que Deus simplesmente não mata Satanás? Né? Você já deve ter pensado nisso. Quem que nunca pensou? Poxa vida, Satanás fica atormentando a gente, Satanás fica incentivando a gente a pecar. Deus é todo poderoso, por que Deus não extermina logo de vez
Satanás, né? Tem alguns aí que ficam pregando que doença vem de Satanás, vício vem de Satanás, né? Por que Deus não acaba de vez com Satanás? Bom, primeiro eu quero dizer para você que a palavra certa não é matar, né? Porque um espírito não morre. Como é que nós vamos matar um espírito? Não é? O que morre é a matéria. Um espírito já não tem mais matéria. Então a palavra correta não é: por que Deus não mata Satanás? A palavra correta é destrói, pulveriza. Porque matar não tem jeito. Só morre o corpo. Nós já sabemos disso, né? A Bíblia contextualiza isso, que o que morre é o corpo. Então não tem como Satanás morrer. Mas Deus poderia destruir Satanás, porque ele é onipotente, porque ele é todo-poderoso. Deus poderia fazê-lo. E por que Deus não faz? Por que lá no jardim do Éden, quando Satanás se materializou como uma serpente, como uma cobra, por que Deus não destruiu ali Satanás? Olha, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é um dos mistérios da vida cristã. Este é um dos mistérios. Ninguém sabe por quê. Né? Deus poderia fazê-lo? Poderia. Mas Deus marcou um dia para fazer isso. Deus marcou um momento no universo, tem um momento específico, tem um instante em que Deus fará esse tipo de coisa. Deus vai destruir Satanás, não vai matá-lo. E a destruição de Satanás não será assim que ele vai desaparecer, não. Olha o que está escrito em Apocalipse 20:10. Satanás será lançado dentro do lago de fogo e enxofre, aonde já estará o falso profeta. E você vê, ele não vai ser morto, nem vai ser pulverizado, nem vai ser destruído. Ele vai ser ele e todos quantos ali estiverem serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eu não sei, talvez a gente nunca saiba o raciocínio exato de Deus, porque por mais que a gente busque a conhecer a Deus, a nossa intelectualidade, a nossa capacidade de entender a Deus, ela também é limitada. Ela é limitada dentro da limitação humana. O ser humano tem limitações. Então, essa nossa capacidade está dentro dessa limitação humana. Mas a gente, lendo a Bíblia, a gente pode entender algumas coisas. A gente pode buscar entendimento de algumas coisas. Não compreender tudo, não saber tudo. Nós nunca sabemos tudo. Nunca saberemos tudo. Mas a gente pode saber algumas coisas.
E o que nós vamos carregar com a gente para depois da vida, o dia que eu morrer, o dia que você partir, você sabe, a única coisa que nós vamos levar daqui é aquilo que a gente souber, aquilo que a gente aprendeu. É isso que nós vamos levar. Este é o grande tesouro, esta é a grande riqueza. Então, eu quero que você entenda, você, meu irmão, minha irmã do rádio, você, meu irmão, minha irmã do Facebook, da internet, do aplicativo, você que vai nos ver aí um dia qualquer pelo Facebook, se a gente leva aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente aprender de errado, nós vamos levar. Nós vamos levar. E aquilo que é de errado, nós vamos passar uma vergonha sem fim com aquilo na gente. Olha a importância de se aprender e se aprender correto, certo. Olha, meu irmão, minha irmã, a importância deste trabalho aqui e do trabalho de mais alguns poucos em levar a Bíblia Sagrada do jeito que ela foi escrita, não do jeito que os homens a transformaram, mas do jeito que ela foi escrita, o verdadeiro Evangelho. Então, quando eu começo a falar que Deus poderia ter destruído Satanás e não o fez, né? Eu falo da grandeza de Deus. Eu falo aqui que Deus é absolutamente soberano sobre toda a criação. E quando eu estou falando que Deus é soberano sobre toda a criação, eu estou dizendo para qualquer pessoa que estiver ouvindo, não tenha medo. Não tenha medo do diabo, não tenha medo da pomba gira, não tenha medo de qualquer dessas entidades malignas aí, porque Deus é soberano sobre qualquer uma delas. Qualquer uma delas não faz qualquer coisa que seja, por menor que seja, de livre e espontânea vontade. E isto, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, inclui Satanás, inclui o diabo. Satanás não pode fazer nada sem que Deus permita, sem que Deus diga, faça. Ou, se Deus falar, não faça, eles não fazem. Isso está na Bíblia. É claro, é óbvio que Satanás e seus demônios causam estragos pelo mundo. Isso é óbvio. Mas eles só agem, só trabalham dentro de uma certa quantidade, se é que assim pode se dizer, de liberdade. Eles têm lá uma liberdade definida por Deus. Acabou. É Deus que manda. Eles não fazem nada e eles sabem que não podem fazê-lo. Por quê? Porque tudo que Deus permite que aconteça, atenção nisso. Porque quando você tem este conhecimento, quando você detém este conhecimento, ninguém mais te enrola. Deus tem tudo planejado, do início até o fim dos tempos. Nada pode fugir disto que Deus planejou. A Bíblia diz que nada pode frustrar aquilo que está programado.
Se você abrir aí no Velho Testamento, por exemplo, Isaías capítulo 14, versículo 24, você vai ler assim: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Acabou. Olha, quando a gente tem este entendimento, como nada pode nos enganar. Pode chegar qualquer pessoa e falar: por que isso? Por quê? Você se lembra, peraí, Deus é soberano. Deus tem o controle. Nada está acontecendo à revelia. Deus tem controle de tudo. Até o que está acontecendo, Deus tem o controle sobre isso. Eu estou tranquilo, porque está nas mãos de Deus. Mas é uma tragédia, mas está nas mãos de Deus. Olha, desabou tudo, caiu tudo, morreram não sei quantas pessoas. Nas mãos de Deus. Salvou aquela pessoa nas mãos. Aí você não fica correndo atrás dessas coisas. Olha, porque não sei quem vai fazer não sei o que, tal país está fazendo não sei o que, aquilo que está sendo feito eles vão acabar dominando o Brasil. Gente, se isso estiver dentro dos planos de Deus, vai. Se não tiver nos planos de Deus, não vai. Olha como as expectativas humanas são frágeis. A mesma Bíblia diz o quê? Que o homem pensa, o homem planeja, o homem idealiza, o homem quer fazer, mas o acontecer tudo isso passa pela vontade de Deus. Mas então não adianta nada? Não adianta. Por causa disso que você tem que, todos nós temos que buscar a vontade de Deus. Porque aí a gente não fica frustrado, a gente não fica triste, a gente não fica magoado, abatido, decepcionado. Ontem eu me encontrei com um amigo, eu estava tomando um café ali no centro da cidade, e chegou esse rapaz, né? E começamos a conversar, tal. Aí ele falou para mim: eu estou esperando tantas coisas boas. Eu deixei ele falar, eu falei: eu não estou esperando nada. Eu não estou esperando nada. Eu estou deixando as coisas acontecerem. Mas assim você vai ficar depressivo. Eu falei: não, é muito mais fácil você ficar depressivo do que eu. Porque você está esperando coisas boas. E é óbvio que as coisas boas vão acontecer, mas as más também. Eu não espero nada. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Está nas mãos de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender e guardar na sua mente: Deus é soberano sobre tudo. Tudo que falarem para você, olha, porque o diabo fez isso, não sei o quê. Você se lembra desta frase: Deus é soberano sobre tudo. O diabo pode fazer o que ele quiser, ora. Deus é soberano. E ele não vai fazer nada que Deus não o permita. Então, quando começarem a trazer profecias, visões, revelações, você se lembra: tudo que está ou vai acontecer passa pela vontade de Deus, passa pela soberania de Deus. E aí você começa a ter autoridade bíblica para dizer para esses profetas de Araque: cala-te em nome do Senhor. Não, porque Deus mandou te dizer.
cala-te em nome do Senhor. Deus é soberano. Deus é soberano. Olha, porque eu estou vendo aqui. Cala-te em nome do Senhor. Você não está vendo nada. Falsas visões. Porque Deus é soberano. Primeiro, Deus é soberano. Olha que beleza, olha que maravilha. Olha que paz que vai trazendo para você. Ai, será que vai dar certo aquele meu plano, aquele meu projeto de fazer isso? Olha, vamos fazer projeto para 2019, escrever no papel. Para! Você pode escrever o que você quiser. Não vai acontecer porque você escreveu, ou porque você projetou, ou porque você pensou positivo, ou não vai acontecer porque você pensou negativamente. Deus é soberano. Não é o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço que muda. É o que Deus quer que acontece. Não é o que eu quero. Olha como a gente começa a ter uma outra posição. A gente começa a ter a nossa posição verdadeira perante Deus. Qual que é a nossa posição verdadeira perante Deus? De servo. Quem manda é o Senhor, não é o servo. O servo pode imaginar o que ele quiser. Se ele quiser dormir sonhando, passar o dia sonhando, problema dele. Mas o que vai acontecer? Aquilo que o Senhor quiser. Olha como muda. Nós vamos lá, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, nós vamos preparar para daqui não sei quando. Calma. Deus é soberano. Segunda coisa, meu irmão, minha irmã, que quando você tem a consciência disso, e você já leu sobre isso, mas quando vêm pessoas e falam coisas, você acaba se esquecendo. E aí você se alegra ou se entristece porque você se esquece. Aquilo que está lá escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu vou deixar você abrir sua Bíblia aí. Romanos 8, 28. Eu estou falando por que Deus não destruiu Satanás. Olha só. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28, perdão. Romanos 8, 28. Tudo que Deus tem para Satanás vai acontecer. Pode expulsar daqui, expulsar dali, amarrar, colar. A perfeita ira e a perfeita justiça de Deus serão satisfeitas. E a justiça de Deus será glorificada. Aqueles que amam a Deus e esperam que o plano de Deus seja cumprido, serão felizes em fazer parte desse plano. E vão glorificar, louvar a Deus, porque verão tudo isso acontecer. Né? Eu fiquei muito triste no sábado de manhã, porque eu estava ouvindo um irmão aqui no rádio, por quem eu tenho respeito. De repente esse irmão começou a falar, acho que nessa rádio mesmo. Tenho muito respeito por esse irmão. Talvez ele não saiba, mas eu tenho. E esse irmão começou a falar umas coisas, e eu sou sincero, eu mudei, eu passei para uma rádio secular. Por que você fez isso? Porque o irmão falou uma coisa que não é verdadeiro. E insistiu naquilo que não é verdadeiro. Que
que outras pessoas falem isso é comum, mas este irmão, não. E eu me entristeci e mudei. O irmão falou assim que oração quer dizer que você tem que orar e ter ação. Porque a palavra é oração, oração, orar e ter ação. Eu falei, meu Jesus, da onde que esse queridíssimo irmão tirou isso? Da Bíblia não é. Ele tirou de algum lugar que ele ouviu. Eu não sei se esse irmão está me ouvindo. Eu tenho o maior respeito por você, irmão. Talvez você não saiba, mas eu tenho muito respeito por você. Mas o que você falou não é verdade. Orar não é ter ação. Oração não quer dizer orar e fazer alguma coisa. E para tanto, eu vou convidar você e as outras pessoas que falam isso e aquelas que acreditam que orar é orar e fazer alguma coisa, porque é oração, orar e ter ação. Então eu vou convidar vocês para lerem o Salmo de número 5, verso de número 3. Então nós vamos ter que pegar a máquina do tempo e ir lá para trás, voltar na máquina do tempo, na época de Davi, e falar, Davi, você está errado, você escreveu um salmo errado aqui. Salmo 5, verso 3, é Davi falando com Deus. Olha o que ele diz para Deus. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Não tem ação nenhuma. Ele fala com Deus e espera. Ele fala com Deus e espera. Salmo 5, verso 3. Porque se orar fosse fazer, se oração fosse fazer alguma coisa, fosse orar e fazer alguma coisa, por que eu vou orar então? Eu vou lá e faço. Está tudo errado isso. Nós temos responsabilidade com aquilo que a gente fala. Muita responsabilidade. Porque aquilo que a gente ensina é aquilo que as pessoas vão levar para pós-morte. E essas pessoas não podem levar água de salsicha para o pós-morte. Porque o único tesouro que o homem tem é aquilo que ele aprende. Então, a primeira coisa é a gente ter a consciência que Deus é soberano sobre toda a criação. A segunda coisa é saber que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, as piores coisas são coisas maravilhosas para aqueles que amam a Deus, porque podem levar essas pessoas para o próprio Deus, até a morte. Agora, para aqueles que não amam, para aqueles que não são chamados segundo o propósito de Deus, a morte vai levá-los para o sofrimento. E a terceira e última coisa, que a gente está tentando entender aqui, porque que Deus simplesmente não destruiu ou não destrói Satanás, é porque Deus tem o seu tempo. Deus tem os seus propósitos. Deus tem tempo do seu julgamento. Deus tem o seu caráter e a sua natureza, que são diferentes do caráter e da natureza humana. Você vê que a natureza humana, a carnalidade, leva o sujeito a pensar oração, orar e ter ação. Ora, isso é diferente da natureza de Deus.
Nós não temos que ajudar a Deus. Não tem como a gente fazer para Deus. Olha, você faz isso que você vai estar fazendo. Primeiro você faz para Deus. Mentira! O que eu posso fazer para Deus? Eu sou servo de Deus. Né? Tem uma passagem bíblica, acho que está lá em Lucas, eu não me lembro aqui agora, que diz assim, que se eu fizer tudo certinho, tudo perfeito, no final eu vou ser chamado ainda de servo inútil. Se eu fizer tudo certinho, tudo perfeito, no final ainda eu vou ser chamado de quê? De servo inútil. Imagina se eu quiser, vou fazer para Deus. O que eu posso fazer para Deus? Meu irmão, Deus tem o tempo dele. O tempo de Deus não é medido por noite e dia, a terra girando em torno do sol. Não tem nada a ver. Isso é o nosso tempo. Isso é o tempo que Deus nos deu. Mas Deus não tem tempo. Qual que é a idade de Deus? Quantos anos tem Deus? Aonde nasceu Deus? Quem é o pai de Deus? Quem é a mãe de Deus? Como é o trono de Deus? Você pode me dizer? Ninguém pode dizer isso. Porque ninguém sabe. Deus não tem tempo, para Deus não tem passado, presente, futuro. O que não é, no mínimo, sensato é questionar Deus. Deus faz o que Ele quiser, irmão. Para com essa bobagem. Deus faz o que Ele quiser. Deus não tem uma cadernetazinha e Ele vai... Eu tenho aqui, ó, tá vendo? Eu vou escrevendo as coisas. Deus não fica, olha, aquele meu filho lá, ele deu 100 reais para ajudar não sei o quê. Deixa eu marcar aqui que agora ele tem crédito comigo. Mentira! Estão enganando você. Quando dizem isso, enganam você. Porque não é verdade. Porque se eu fizer tudo certinho e eu não consigo fazer, eu ainda serei chamado de servo inútil. Então eles pegam coisas terrenas, materiais, e misturam com coisas espirituais para te enrolar, para te enganar. E ficam pegando o diabo e pondo medo em você, dizendo que estão vendo, e de vez em quando enrolam a língua aí com essas algaravias aí que nem sabe o que está sendo dito. O Salmo 18, verso 30, diz assim: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. Qualquer coisa que Deus queira fazer é a melhor possível. A gente não entende. Ai, por que aconteceu isso? Eu não entendo. Tudo bem, não entender faz parte da nossa limitação. Mas eu sei que Deus é soberano. E eu sei que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, até a atividade de Satanás nos dias de hoje concorre para o nosso bem, não para o nosso mal, para o nosso bem. Você consegue ver isso? Porque todas as coisas, não está dizendo, olha, umas coisas sim, outras não. Olha, tem coisas que sim, tem coisas que não. Não, a Bíblia está dizendo todas as coisas. Então, até a atividade satânica concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é perfeito. Deus não faria algo pela metade. Deus não faria algo meia boca.
Abre aí, rapidinho para encerrar. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se Deus não exterminou Satanás ainda, é porque Satanás deve estar ali, agora, agindo, dentro da limitação dele. E nós não estamos debaixo da ação satânica, nós estamos debaixo da graça de Deus. A hora que você tem este entendimento, ninguém te assusta, nada te assusta, ninguém bota medo em você, porque você tem autoridade bíblica. Peraí, Deus é soberano. Opa, peraí, parou, Deus é soberano, larga de inventar, cala-te. Você tem autoridade. O sujeito fala bobagem, opa, parou. Irmão Altino, está explicadinho para você? Ficou bem explicado, querido irmão, que oração não tem nada a ver com orar e ter ação. Isso é mentira. Isso é falso. Porque se isso fosse verdade, Davi não falaria o que ele falou. Eu apresento a minha oração a Deus de manhã e fico esperando. Porque se for para eu ter algum tipo de ação, por que eu vou orar então? Eu vou lá e faço. Depende de mim. Não depende de mim. Depende de Deus. Então eu sei que Deus é soberano absoluto. Eu sei que tudo passa pelas mãos de Deus. E tudo está dentro dos planos de Deus. E sei que eu não devo questionar Deus, porque o tempo de Deus é diferente do meu. Para Deus, entenda, aquilo que aconteceu no Éden, se existisse o tempo de Deus, foi ontem, ou foi há 1 minuto atrás. Jesus não morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás para Deus. Foi ontem. Eu não nasci há 63 anos atrás. Eu nasci alguns segundos atrás. Porque um dia para Deus são 1000 anos, e 1000 anos um dia. Pedro diz isso. Não se perca na vida desses enroladores. É isso que eles sabem fazer, botar medo em você, colocar algemas em você, e a chave só eles têm, só eles que têm a chave. Não aceite as algemas, se liberte dos falsos e creia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Querido Senhor, amado Pai, graças nós te damos, ó Todo-Poderoso, porque pudemos entender que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. E no final, o Senhor e aqueles que são chamados segundo o seu propósito serão vencedores. E nós estaremos ao seu lado, Senhor, reinando sobre todo o universo. Glórias nós te damos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.